Bom, vamos então dar início a mais um webinar, mais uma terça de manhã com o webinar da Aruba. Vou esperar conseguir cumprir o horário com o que tenho para vos dar hoje, os 30 minutos do costume. O meu nome é Manuel Campos, sou Technical Pre-Sales Specialist aqui na TechData e quero começar por vos agradecer a presença em mais um webinar que já vem vindo a acontecer ao longo dos trimestres da Aruba. E como é hábito, o webinar está a ser gravado e vai ser disponibilizado na nossa página do YouTube, TechData Portugal, e após este webinar vou fazer chegar, como de costume, a apresentação e o link para a gravação. Na agenda para hoje, vamos falar do Aruba Central, que é aqui a base, o coração da plataforma da Aruba ESP. E o objetivo de falar aqui é fazer uma reciclagem, uma revisita ao que já foi falado em anteriores webinars e partilhar aqui informação relevante sobre o Aruba Central. Depois falarei sobre o ESP numa perspectiva geral e depois mais em detalhe sobre a solução campus e o SD Branch. Como é óbvio, no final estarei disponível para perguntas e respostas, mas se quiserem intervir e tornar isto mais interativo, sejam meus convidados, fiquem à vontade porque ajudam-me aqui nesta tarefa de partilhar informação convosco e tirar dúvidas, porque uma dúvida de um pode ser a dúvida de mais. Começando por explicar aqui um bocadinho os novos requisitos de rede. O que se tem vindo a verificar é que é preciso novos requisitos e que passam aqui um bocadinho pela instalação, que cada vez mais em ambientes desta magnitude é uma preocupação, portanto, a instalação tem que ser cada vez mais rápida, as redes têm que ser escaláveis e ágeis, ou seja, capazes de adicionar equipamentos e crescer e ter uma capacidade de responder às necessidades do negócio completamente adequadas com o que o negócio vai pedindo e as necessidades atuais de rede, assim como uma simplicidade que a oferta cloud nos traz como benefício. A plataforma ESP, vou abordar aqui ligeiramente, vamos aprofundar mais à frente, mas era importante fazer este enquadramento. O Aruba ESP, a plataforma não é um produto em si, é uma arquitetura com que a Aruba trabalha e que vocês, espero eu, enquanto parceiros, também o façam. Tem aqui diferentes camadas e começo pela camada de baixo, pela camada de conectividade. O ideal nesta plataforma é trabalharmos na área do wireless Wi-Fi 6, na área dos switches, os Aruba CX e as gateways, que muitos de vocês já conhecem como controladoras, mas que nesta realidade do iOS 10 assumem aqui o nome de gateways. Portanto, isto é o ideal, mais à frente vamos ver o recomendado e como é que isto se posiciona. Passando para a camada seguinte, a camada de políticas, temos as políticas de acesso e de segurança, aqui fomentadas pela suite do ClearPass e pelo enforcement desta camada de conectividade, está aqui representada por uma gateway ali no PF, portanto este enforcement é feito em combinação entre estas duas realidades e depois a camada de serviços, onde temos os diferentes serviços que são precisos para estas plataformas, o onboarding dos equipamentos, o provisionamento, a orquestração das políticas e por aí fora, e tudo isto é transversal a qualquer ambiente, seja um utilizador que está em casa, seja um escritório remoto, seja um campus, uma instalação de campos, seja uma instalação de data center. Esta plataforma é transversal desde o acesso até ao data center, passando, como é óbvio, pela cloud. E por falar em cloud, entramos aqui no Aruba Central, que muitos de vocês já utilizam e já conhecem. Já falámos aqui várias vezes sobre esta solução, sobre o Aruba Central, e o lugar que ocupa na plataforma ESP é mais do que conhecido, é fulcral, é o coração desta plataforma. Ele é dedicado, e toda esta realidade é dedicada a empresas com mais de 100 utilizadores ou com necessidades específicas de rede de gestão. Portanto, este posicionamento é importante partilhar convosco para diferenciar de outras ofertas. É no Aruba Central que temos o acesso à gestão de todos os nossos equipamentos, seja na Wireless LAN, na LAN, uma ligação VPN ou SD-WAN, tudo isto é gerido no Central. Funciona no modelo de software as a service, o que quer dizer que são subscrições de software que estão disponíveis durante diferentes períodos. Dá acesso aqui ao Support Portal, o licenciamento do Central dá-vos acesso
ao suporte de software e ao Support Portal para os equipamentos que são aqui adicionados com o software Foundation Care. Foundation Care também pode ser opcionalmente adquirido para SLAs diferentes na substituição de equipamentos e na resposta diferenciada a qualquer uma das necessidades. Na gestão de rede, como já vimos, fornece uma gestão muito compreensiva de toda a infraestrutura, ou seja, toda ela é unificada e temos ainda em cima disso acesso a políticas de analíticas de rede, a informação de analíticas de rede que são alimentadas pela telemetria da nossa infraestrutura, por aquela camada de conectividade que vimos, e temos também o Machine Learning no Central. Sendo uma solução cloud, temos sempre acesso às atualizações para melhorias, portanto é aqui um diferenciador-chave, e tem a possibilidade de ser adquirido num modelo MSP, ou seja, Managed Service Provider, modelo de serviços geridos, que é um modelo cada vez mais comum nesta área de networking. Vender a infraestrutura como um serviço é cada vez mais uma tendência e a Aruba está a apostar muito forte. Isto é um modelo específico de parceria que a Aruba tem e é uma das apostas para o futuro com a Aruba neste âmbito. Falando aqui na questão do licenciamento, muitos de vocês já estão habituados a este tipo de licenciamento, a forma de licenciar tanto APs como switches como gateways. É importante fazermos aqui uma revisão e falar de uma alteração que este licenciamento sofreu no início deste mês. Provavelmente muitos de vocês até receberam notificações a falar sobre esta alteração, mas pegando aqui um bocadinho na realidade anterior, focando aqui na área do wireless LAN e de switching, este era o formato vigente do licenciamento que tínhamos, os tokens de serviço e de gestão de equipamentos, device management, e depois a possibilidade de adição aqui de suporte de hardware. Na parte do SD Branch não vou focar muito porque é uma realidade que se vai manter, portanto Foundation Advanced, a possibilidade de ter Virtual Gateways e a adição de suporte ao hardware, isto mantém-se. O que se altera é aqui uma normalização que se pretende, não vou focar muito porque pretendo falar disto num futuro próximo, num webinar dedicado, mas não podia passar sem vos dizer que ali em termos de período de aquisição de licenças vai ser alargado para além dos 5 anos para 7 ou 10 anos. Vai surgir tanto para o wireless LAN como para switching esta nova nomenclatura, muito em linha com o que acontece com o SD Branch, do Foundation e do Advanced Licenses. Eu não coloquei aqui a questão do suporte, porque os Advanced Licenses já têm suporte ao hardware, mas também se pode adquirir, como é óbvio, SLAs mais compreensivos, mais abrangentes, para clientes que tenham esse tipo de requisitos. Okay? Posto isto, relativamente aos benefícios que o Aruba Central nos oferece, eu gostava de explorar aqui um bocadinho este slide convosco, porque já muitos foram os parceiros que me fizeram a pergunta, ok, mas e então, o que é que oferece o Aruba Central? Para os clientes que falámos e para o posicionamento que eu vos disse logo ao início, os clientes novos que adquirem a solução Aruba, eu destacaria aqui 3 vantagens. A facilidade de escalar a infraestrutura sem dificuldade nenhuma, em instalar vários equipamentos de forma rápida e simples, ou seja, quem só lida com uma gestão on-prem ou equipamento a equipamento tem muita dificuldade nesta área. A gestão unificada de toda a infraestrutura, todos nós sabemos que existe o silo, ok, tenho aqui a minha entrada de rede, tenho aqui os meus switches, tenho aqui os meus APs e tenho aqui plataformas diferenciadas. Na Aruba, com o Aruba Central, isso desaparece. E as atualizações e os melhoramentos contínuos nesta ferramenta, sem termos que nos preocupar se temos o contrato ativo para ter acesso a upgrades de software, se não temos, se o equipamento já está obsoleto, se responde ou não à minha infraestrutura, se eu consigo crescer com ela ou não. É aqui que o Aruba Central também nos diferencia. Para clientes que já têm uma infraestrutura Aruba que já existem, mas que não adotaram o Central, eu destacaria todas as anteriores, todos os benefícios que os clientes novos têm. Em cima disso, a funcionalidade dos atuais Instant APs funcionarem no Central é bastante melhorada. A convergência dos CX no Central também é, para upgrades de infraestrutura futuros, um bom ponto de relevância e de enaltecermos aqui, junto desses clientes, a questão do Central e também um menor custo da solução
com os requisitos de instalação reduzidos e com a potencialidade de aproveitar a infraestrutura já existente e geri-la de uma maneira diferente e potenciá-la e respondendo às necessidades do negócio de uma maneira diferente. Avançando para algumas das novidades que foram introduzidas na anterior versão, no 2.5.2, foi adicionado em 2020. Nós vamos ter no futuro próximo a 2.5.3, mas achei que era importante relembrar aqui algumas das novidades que foram adicionadas ao Central nesta versão. Para o Wireless LAN, tivemos a adição de maior detalhe no que toca à informação dos APs. Isto, como eu vos tenho dito, um por um, e nestes webinars é uma plataforma que constantemente tem melhoramentos. Na área do Wireless LAN já é bastante extensiva, mas ainda assim conseguem-se adicionar informações e capacidades a esta área. Conseguimos aqui rastrear os utilizadores muito por força da pandemia, a história do rastreamento de contactos e da garantia de distanciamentos sociais dentro das empresas que continuaram a elaborar. A parte de rastreamento foi adicionada aqui ao Aruba Central e também nessa altura a ligação com o Sniplet do Wi-Fi for EU foi um grande diferenciador para muitos de vocês que tinham este tipo de projeto e que com o Central puderam potenciá-lo de outra forma. Para os switches AOS, portanto os 2530, 2540, 2930, 3810 e 5400, a configuração teve avanços muito significativos no GUI e os relatórios também melhoraram bastante nesta área. Destacaria aqui a parte da Dynamic Segmentation, que também foi muito relevante porque sabemos que em muitos dos clientes desta envergadura é uma necessidade. Passando para a realidade dos CX, 6200, 6300, 6400 e 8300, que são os suportados no Central nesta versão, foram adicionadas a possibilidade, para já foram adicionados os CX que ainda não estariam aqui no Central e foram adicionadas a possibilidade de configurarmos através de templates, ainda não através do GUI, que é uma coisa que há de vir numa release futura. O detalhamento da monitorização muito à semelhança e aproximar-se cada vez mais do que acontece com os AOS também aconteceu nesta versão. Os relatórios muito semelhantes ao que também acontecia nos AOS e a possibilidade de fazermos troubleshooting a partir do Aruba Central sem termos que nos ligar por CLI aos equipamentos também foi muito importante. Este para mim foi provavelmente o maior avanço desta release, a adição destes equipamentos ao Aruba Central. Passamos agora para a plataforma ESP, Aruba Edge Service Platform. Já aqui falámos um bocadinho sobre cada uma destas componentes, mas nunca é demais relembrá-la. Portanto, temos aqui o Zero Trust Security que... Ok, peço desculpa. Vasco, pretendo falar ou quero colocar uma questão? Tenho aqui uma mão levantada. Não sei se foi engano, Vasco. Posso lhe dar a palavra? Ok, vou continuar. Falando aqui na Aruba ESP e começando, peço desculpa, ali pela Unified Infrastructure, é aquela camada de conectividade que nós vimos há pouco. Portanto, conseguimos gerir toda a nossa infraestrutura, seja em que local for e em que plataforma, em que equipamento for. O Zero Trust Security é a camada de políticas, ou seja, a nossa política é Zero Trust, não confiar à partida no equipamento, seja ele corporativo, seja ele guest, e aplicar as políticas mediante o comportamento e de uma forma dinâmica ao equipamento. E depois tudo isto potenciado por esta telemetria que alimenta aquela inteligência artificial do IOPS que está e que vive dentro do Aruba Central. Os clientes da Aruba estão a fazer o caminho da plataforma Aruba ESP, seja de uma forma mais ou menos vincada com estes avanços e com as melhorias que existem nos softwares e upgrades. O caminho é cada vez mais este. A instalação do Aruba Central pode ser na nuvem ou on-prem. E como vemos aqui a negrita, a bolt, destacado, estes já foram alguns das componentes que já migraram para o Aruba Central e que
iremos manter essa tendência. Este slide vai muito ao encontro daquele inicial que nós vimos, portanto, temos as camadas da arquitetura da Aruba ESP e depois temos as diferentes componentes que a compõem. E aqui falamos dos equipamentos em si e do AOS 10, que é algo que é transversal a toda a infraestrutura. Todos os equipamentos vão correr este software e vão responder ao Aruba Central por via deste. Na camada de gateways, mantemos as Virtual Gateways e as 7000 e as 9000, ou seja, o que eram chamadas de controladoras, assumem agora esta função de gateways. Os Access Points mantêm-se, mas apenas o da família 300 e 500, que presumo eu é o que a maioria de vocês coloca, muito enfoque aqui na área dos 500, Wi-Fi 6. No switching, o recomendado é a família CX, naturalmente, mas vão continuar a ser suportados nesta fase os 2930 e os 3810. Passando para a camada de políticas, o que é que estamos aqui a falar em termos de componentes? Estamos a falar do ClearPass Policy Manager, aquela suite de ClearPass que nós falámos, entra aqui nesta lógica do Aruba ESP, juntamente com o Central, para fazer a gestão da aplicação destas políticas, e o enforcement feito pela conectividade, pela camada de conectividade, pelas gateways, pelos switches e pelos APs, que têm inteligência para ajudar aqui a fazer a execução destas políticas. Em cima disto, temos a camada de serviços, o Aruba Central, e estes são os componentes centrais da arquitetura do Aruba ESP, como vimos. Componentes adicionais, o Device Insight, o ClearPass Device Insight, que nos dá muita visibilidade, ajuda-nos a perceber o perfil de cada um dos equipamentos que vive na nossa rede, independentemente da função que eles estejam a desempenhar, vamos perceber exatamente o que é que cada um dos equipamentos serve na nossa rede. User Experience Insight, para garantir que os SLAs de resposta, as entregas de rede, a associação dos equipamentos à rede, tudo mais está em acordo com aquilo que nós definimos para a nossa infraestrutura de acesso, de conectividade. E, por fim, o Meridian, a nossa solução de localização e de possibilidade aqui de serviços adicionais que são componentes complementares a toda esta arquitetura. Voltando aqui e focando um bocadinho em mais detalhe. Já vimos em breve a explicação sobre estas diferentes camadas, mas é importante ilustrar como é que elas interagem. A ESP foi pensada e desenhada com princípios atuais de rede e de comunicação, os protocolos mais recentes, e cada camada desempenha aqui uma função. Como vimos, a camada de conectividade garante-nos a flexibilidade e a possibilidade de termos equipamentos adequados às necessidades do negócio. A Aruba responde à necessidade de qualquer cliente hoje em dia, não tenho a menor dúvida sobre isso. A Aruba, nesta camada, tem uma oferta muito compreensiva. Garantimos alta disponibilidade, dupla camada, ou seja, 2 tiers, 3 tiers, tanto na agregação como no core. Enfim, e o alto desempenho na área de entrada de rede também é um foco nesta camada. Portanto, não é por aqui que vamos ficar aquém de qualquer necessidade de um cliente vosso. Na camada de políticas é onde conseguimos providenciar com coerência as políticas à nossa rede, portanto, seja ela LAN ou wireless LAN, vamos conseguir gerir de uma forma uniforme e garantir os acessos iguais em qualquer uma delas. Os túneis aqui são estabelecidos e definidos por estas políticas, seja entre APs e gateways, seja entre os switches, utilizando aqui a lógica do VXLAN, com o data center, entre as gateways, com o SD branches. Portanto, todas estas políticas são transversais a qualquer uma da localização e do tipo de infraestrutura que estamos a querer proteger, no fundo. Os serviços avançados de segurança adicionais, como o firewall, load balancers e o TMs avançadas de cloud, são componentes que estão também elas em comunicação com esta camada de políticas. E por último, a camada de serviços, como vimos, é considerada a que é nativa na cloud, é composta por serviços independentes, o que facilita aqui o upgrade sem termos de deixar que o sistema vá abaixo, muito ao encontro daquilo que já acontecia para muitos de vocês que já conheciam o 6.8 ou o AOS 8, peço desculpa, o AOS 8, isto já acontecia com
Mobility Master e mantém-se aqui na lógica do Central. Permite-nos que os clientes escolham opções flexíveis de instalação e consigamos reduzir o tempo de configuração com aquela lógica dos grupos. Resumidamente, esta camada de serviços é por isso o ponto que é o ponto principal na orquestração da nossa gestão do dia-a-dia e que se aplica a todas as camadas. É importante perceber que, apesar de ser uma camada por si, ela tem ramificações e conectividade com toda, conectividade não é uma palavra muito adequada aqui, mas que fala com todas as camadas de política e de conectividade desta solução. Olhando agora um bocadinho para uma das componentes do Edge Service Platform, o Aruba Campus. Já fizemos webinars dedicados a isto, mas mais uma vez queria chamar-vos a atenção e começando aqui pela lógica da camada de conectividade. Temos o AOS 10, que é transversal a toda a infraestrutura, gateways, switches, de core, de acesso, APs, todos eles têm este sistema operativo. A Aruba suporta, como eu já disse, desenhos muito variados de rede, 2 tiers, 3 tiers, e aqui temos um enfoque muito grande na capacidade de resposta e de performance às redes dos clientes. Na camada de políticas, peço desculpa, como falámos há pouco, é importante realçar a importância da segmentação e das políticas flexíveis que se adaptam às necessidades da rede. Ou seja, não é aqui chegar aqui e fechar a porta X ou abrir só a porta Y, é adequar as necessidades consoante o comportamento do utilizador na rede, consoante a nossa rede vai crescendo e as realidades se vão apresentando ao longo da utilização da rede e da resposta ao negócio. Os túneis que as gateways estabelecem, como já falámos, tudo isto são fatores importantes para ajudar aqui uma garantia de segurança nesta camada. Os equipamentos também são muito importantes e na camada de conectividade representam aqui uma função importantíssima na execução destas políticas. Também já reforcei isto. É neste ambiente das políticas que sabemos o quem é quem, aquele jogo que o ClearPass Suite nos ajuda a fazer dentro da nossa rede e a ajustar assim as nossas políticas. O ClearPass Device Insight ajuda-nos a identificar, o ClearPass Policy Manager dá-nos a possibilidade de aplicar as políticas com base nos perfis e o que sabemos sobre os equipamentos e sobre os utilizadores. Integrado tudo isto num ecossistema de parceiros que alimentam a nossa informação e que acrescentam valor a este perfil e ao reconhecimento do que se passa dentro da nossa rede e nunca esquecendo a camada de conectividade para fazer um enforcement. A adaptação em tempo real é conseguida com a monitorização contínua, conseguimos fazer da rede através desta plataforma, conseguimos agir aqui em tempo real com o Device Insight, conseguimos de uma forma importante realçar aqui políticas que são baseadas nesta monitorização que é contínua. Conseguimos identificar quem é a pessoa, o tipo de dispositivo que tem e que aplicações correm dentro da nossa rede. O acesso assim pode ser reduzido ou então retirado a estes equipamentos para garantirmos a segurança da nossa rede. E por último, a camada de serviços é um ponto único de gestão, com escalabilidade, com flexibilidade, tudo o que já vimos, características que já corremos, a gestão, as analíticas, a orquestração, o controle dos serviços diferenciados que podemos ter. Portanto, esta ferramenta é muito potente e serve tanto de pilar que, inclusivamente, algumas das funcionalidades existentes no ClearPass ao dia de hoje vão também elas, no futuro, paulatinamente, ser incluídas nesta gestão de serviços e no Aruba Central. Em resumo, temos aqui a evolução da solução campus, da gestão do wireless que a Aruba tinha. Vou focar aqui no AOS 8, porque muitos de vocês já conhecem. Temos a Mobility Master, Mobility Controller e Managed Device, que nos fazem a gestão do ambiente AOS 8 ao dia de hoje e que muitas dessas funcionalidades vão passar para o Aruba Central e as gateways vão ajudar aqui em ambientes maiores para a criação de túneis e o enforcement destas políticas e desta gestão.
Avançando para o SD Branch, que é para culminar a apresentação de hoje. O Aruba SD Branch é composto por gateways dedicadas. Pode também ele ser composto por head-hand gateways. Peço desculpa por este palavrão, que é onde nós terminamos os micro branches e as ligações VPN que queremos fazer à nossa rede e mantendo aqui a possibilidade das virtual gateways. É fundamental termos uma camada de conectividade com alta performance e um hardware redundante, que é o que as gateways nos garantem. Portanto, como vimos há pouco, não é uma solução apenas para grandes ambientes. Temos aqui o microbranch que exemplifica isso mesmo. É uma solução também para ligações que estejam remotas e que sejam também elas mais pequenas. Na camada de políticas, queria realçar aqui a capacidade de fazer IDS e IPS nas gateways 9000. É uma possibilidade. É interessante para muitos dos parceiros que nas localizações remotas das empresas permitem algum tipo de segurança deste género à entrada de rede. As 9000 podem ter isso mesmo, sem recorrermos aqui a uma UTM terceiros ou algo do género, por exemplo. A Aruba tem integração com sistemas, como eu já disse, de ameaça avançados. Temos aqui o Zscaler, temos aqui Palo Alto, temos aqui uma série de soluções que entram nessa lógica de ecossistemas e que vos garantem aqui informação adicional caso tenham este tipo de solução na rede e queiram aplicá-la. Não há um lock-in apenas a esta solução. Em termos de serviços, esta é a área onde o Central move mais alavancas, em que mexe mais nos equipamentos ao dia de hoje. Portanto, o SD Branch é que está mais aprofundada dentro do Aruba Central e é por isso aqui que tiramos mais partido deste ponto único de gestão que, com a escalabilidade, a elasticidade e a extensão que a cloud nos permite, nos dá aqui uma abrangência muito grande. Feita a exposição e sobrando aqui alguns minutos, para não fugirmos muito, dava-vos aqui a palavra e percebia se têm perguntas, se têm alguma dúvida, se há alguma coisa que gostassem de ver aprofundada. Estou aqui a ver o chat e o Q&A, não termos dúvidas. Perfeito, eu fico sempre na dúvida se isto é pela minha explicação sucinta ou se por alguém estar acanhado, mas enfim, olhem, dou este webinar, mais um webinar como encerrado. Espero ter sido útil para vos ajudar aqui a conhecer o Aruba Central e o Aruba SP. No dia 23 vamos ter um novo webinar à mesma hora, desta feita sobre a solução dedicada às PMEs. Espero contar convosco e mais uma vez agradecer-vos a vossa presença e até à próxima. Tenham um bom resto de semana.